Boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos mais esse segundou. Gente, quase um ano de segundou, que delícia. Boa noite, quem tá chegando. Um minutinho que eu tô aqui, ó, limpando minhas lentes dos óculos. Ai, Carla, chegou a Suzana, querida. Boa noite, gente. Sejam muito, muito, muito bem-vindos a esse segundou. Enquanto eu tomo uma água, pega seu dedinho aqui, por favor, já encaminha esse aviãozinho para mais pessoas e depois escreve para mim, eu encaminhei, pelo menos para umas 5 pessoas pra gente começar esse tema, eu vou escrever sobre ele. Hoje, boa noite. Gente, ajuda a compartilhar o falso eu. Esse aqui vocês vão gostar. Oi, Sandra, boa noite. Gente, por gentileza, enquanto eu fixo o comentário aqui, ajuda a distribuir, a encaminhar, porque o Instagram demora um pouquinho, né, Oi, Sandra, boa noite, que bom vocês aqui, Gi, Suzana, queridas. Hoje nós vamos falar de um tema super importante, que é o falso eu. Tudo que a gente acredita que é o nosso eu e que não é. E por que atrapalha tanto nós desenvolvermos toda a nossa potência, toda a nossa capacidade? Por que trava? Hoje vocês vão destravar. Então, assim, aproveita, transborda aqui na vida de mais pessoas. Aperta aqui esse aviãozinho, encaminha pelo menos para 5 pessoas e coloca aqui para mim. Eu encaminhei, compartilhei para vir para cá. Tudo bom, Gi? Gente, eu vou começar aqui honrando quem já está aqui, né? Eu tô me achando tão abatidinha aqui pra vocês. Eu tô direto desde as 4 da manhã, então vai tá lá. Tô aqui, tô bem. Então vamos lá, meninas. Quem chegou aqui, bem-vindos, bem-vindas. A Sandra encaminhei. Ê, Sandra! Beleza, encaminha mesmo, gente. Ajuda aí sejam transbordantes, a mais pessoas participarem ao vivo. Semana que vem a gente tem um ano de segundou. E eu deixei ali nos stories, vou deixar a caixinha durante a semana para vocês me darem ideias do que a gente pode fazer para comemorar numa segunda-feira que vem, que é véspera da terça-feira de um ano, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou honrar quem tá aqui no início e eu vou dar uma explanada, porque eu acho que muitas pessoas confundem o que é cérebro, o que é mente, o que é consciente, o que é inconsciente. Fica assim um pouco uma bagunça, assim, né? Não fica muito nítido, muito claro. Oi, Lari, chegou também. Boa noite. Tô pedindo para todo mundo que tá chegando já clicar aqui, já dedinho no aviãozinho, encaminhar pelo menos aí para umas 5 amigas, porque esse tema hoje, que é o falso eu dei até esse título porque nós acreditamos muito que nós somos algumas coisas que vocês vão ver que vocês não são. E isso é muito importante. Vocês vão sair daqui hoje, eu garanto que vocês vão sair daqui assim com uma consciência e com uma expansão de vida que eu prometo para vocês que vocês vão sair daqui. Como eu gosto de falar, né, que o segundou tem essa missão de ser um bate-papo aqui, né, que eu sempre elogio muito vocês que estão em processo de autoconhecimento, de desenvolvimento, em plena segunda-feira, né, que correm, trabalham, têm filhos e tudo, organiza tudo para poder estar aqui. E isso é sensacional, né? E quando a gente enxerga uma coisa, não tem o conhecimento, quando ele expande, quando você enxerga, quando você vê, não tem como você desver, né? Você enxergou uma realidade que você não enxergava antes. Então, Marcelo, boa noite, bem-vindo. Então, gente, vamos lá. Eu vou começar explicando, vocês vão entender o porquê. Lembra que eu faço um caminho com vocês? Que não é só chegar aqui e falar assim, eu vou dar 3 regrinhas para vocês mudarem, né? Eu gosto de explicar por quê. Porque é isso que faz a transformação. Então, esse início que eu caminho com vocês, que vai ligando pontos, até chegar lá no final que eu vou falar, olha, então, presta atenção nisso, mas nós fizemos um caminho de reflexão. E isso faz total diferença. É isso que faz ir abrindo portas, porque a gente vai caminhando
vai acessando coisas que vocês já sabem, mas vai construindo conhecimento, né? Não é uma coisa que chega aqui, despeja alguma coisa que depois vocês desligam e aquilo não transforma. Então, para iniciar, para a gente sair tudo do mesmo nível, para a gente começar esse segundo, assim, de uma forma que nós vamos caminhando para esse falso eu que eu vou trazer e vocês entendam a raiz do problema, eu vou começar a explicar um pouquinho rapidamente qual que é a diferença de cérebro e de mente, tá? Por quê? O cérebro, vocês vamos lembrar que a estrutura do cérebro, né, que nós já estudamos em colégio, já vimos em figuras, algumas pessoas até na faculdade, enfim. O cérebro, ele é aquela estrutura física, tá? Então, ela é estrutura física. O cérebro, ele é mais ou menos igual de todo mundo. Todo mundo tem uma estrutura física, né? Como se fosse o hardware do computador. Ele é a estrutura. Até eu fiz um desenho aqui para mostrar para vocês. Tá vendo? Olha o cérebro. Então, imagina o cérebro. Ele é uma estrutura física, tanto que quando tem um problema, um neurocirurgião vai fazer uma cirurgia onde? No cérebro. Certo? Então, ele é uma estrutura física. E como estrutura física, ele mais ou menos é semelhante, né, dos seres humanos. Ok. Qual que é a diferença da mente? A mente é aquilo que nos diferencia, porque ela não é uma estrutura física. Ela não é como o cérebro, que você vai lá e opera o cérebro. A mente você não consegue ir lá, abrir e falar, cadê a mente? Ela não é uma estrutura física. A mente são programas que rodam aí dentro de você, que vêm das suas experiências, das suas dores, dos seus traumas, dos seus medos, daquilo que você passou. Então, são programas que rodam aí dentro, a mente, são programas que rodam e que diferenciam uma pessoa da outra, certo? Então, por exemplo, o Elon Musk tem uma mente, um programa mental muito diferente de outras pessoas do mundo, porque ele tá lá tentando, né, sair já com tanta tecnologia, com tanta mente dele, funciona de uma forma diferente do que a minha, do que a tua. Então, cada um funciona de uma forma. Então, a mente, ela não é uma estrutura física, ela é como se fosse o software. Ela é diferente do hardware. O hardware é a estrutura física do computador, né? Mas ali roda programas. E o que acontece é que dentro desses programas, cada um tem um, porque é de acordo com aquilo que você assimilou, de acordo com aquilo que você viveu. Às vezes até pessoas passam a mesma experiência, o mesmo trauma, a mesma dor, o mesmo problema na família. Cada um assimila de uma forma diferente, cada um roda o seu programinha de uma forma diferente, tá? E o que isso significa? Até eu fui anotando para lembrar de falar para vocês, assim, né? Coisas que às vezes no dia a dia a gente confunde, esquece. Então, para lembrar, para falar para vocês, o que é importante? Que esses programas, né, mentais que rodam aí, né, as crenças, os hábitos, as emoções, eles são programações, então eles podem ser reprogramados. Eles podem mudar a programação. Então, é possível você mudar a programação mental, certo? Até aí? Tudo bem? E aí, o que seria, então, a consciência? Né? O que é consciência? Então, a consciência, gente, o universo, ele é mental. Nós participamos, nós somos parte da mesma consciência criadora, divina. Então, a consciência é aquilo que dá ânimo à vida. A consciência, ela existe, ela existiu e existe e existirá. Você, antes de nascer, existia um ser, uma consciência de vida, que você passa essa vida aqui com ela e você vai embora com essa consciência de vida. Diferentemente da mente. A mente, ela é programa que você foi desenvolvendo ao longo dessa vida. E a mente, ela, a partir do momento que você sai desse plano terreno, o teu corpo morre, né? Fica. E nós somos esses seres espirituais nessa experiência terrena. A mente não vai embora junto, porque ela é só um programinha rodando ali. Enquanto você viveu.
aqui nesse período. Então, a consciência ela já existia antes de nós nascermos, e ela é muito além da mente, a consciência é muito além desse programa mental. A mente ela vai rodar a programinha que vai acabar. E a mente não, a consciência não. Então, o que é importante com isso para a gente começar o segundo hoje, né? É muito importante nós partirmos do princípio que você não é as suas memórias, você não é os seus traumas, você não é as suas dores, você não é o que falaram para você, você não é o que a tua família fez com você, você não é o que a professora falou para você, você não é muitas vezes o que os seus pais falaram para você, você não é uma série de coisas que você roda o teu programinha acreditando que você é aquilo que a sua mente fala que você é. Então, imagina a mente como uma coisa menor do que uma consciência, a mente, e eu vou entrar nesse ponto daqui a pouco, a gente se identifica com a mente. Gente, quanta gente querida aqui entrando, Vinha de São Paulo, minha prima querida, beijo, Daisy, Pamela tá aqui, quem tá aqui? Diana tá aqui, a Vânia, quem que é aqui? GC Falcão, gente, quanta gente querida, Xará, Denise, a Helena, quanta gente querida, Dai tá aqui, a Queca tá aqui, minha prima de Ribeirão, família unida aqui, que delícia, Fátima tá aqui também, queridos. Então vamos lá, vamos partindo desse princípio. Super boa noite, muito bem-vindos. Como eu falei aqui, vocês que estavam entrando, estão entrando agora. Hoje vocês vão sair de uma maneira assim, com expansão, uma expansão de consciência. Eu prometo pra vocês, vocês vão sair daqui hoje assim, olhando a vida de vocês de uma forma assim, de outra forma, com muito mais luz, e não é uma coisa que vocês vão perder. Isso vai permanecer na vida de vocês, tá? Então, vamos lá, vamos junto. Eu tô fazendo esse caminho, porque não adianta eu chegar aqui e falar, para, não tô entendendo, né? Então, pra gente recapitular, nós temos o cérebro, que o nosso cérebro é uma estrutura física, ele é só a estrutura física ali, né? E aí, ele como se fosse o hardware do computador. Nós temos a nossa mente, que ela roda os programinhas mentais. A nossa mente, ela não é uma estrutura física, ela é diferente de cada pessoa, porque cada um viveu alguma coisa, mesmo que for na mesma família, cada um traz uma história, traz uma memória. A memória, ela é, na verdade, a história que você conta da história. E isso tem a ver com como você guardou aquilo, né? Então, nós não somos as nossas memórias, nós não somos aquilo que a mente fala pra gente. Então, nós não somos eu sou a experiência que eu vivi, eu sou os bloqueios, não, nós não somos isso. Nós temos isso, nós funcionamos, nós temos um programinha mental que roda ali, mas a memória, por exemplo, ela é totalmente editável, a memória é totalmente alterável, a história que roda aí é totalmente manipulável, dá pra gente mexer nessa história, né? Então, as pessoas que vivem, muitas vezes, a mesma circunstância, contam histórias diferentes, ou seja, o programinha mental de cada um instalou de uma forma, tá? Por que isso é importante? Porque vocês vão entender o que acontece, que nós vivemos de uma maneira totalmente falsa do nosso eu, né? E isso é muito importante. Então, a história que você conta, a sua memória que você conta para você mesma, ela é facilmente reprogramável, tá? Facilmente reprogramável. Então, você então vamos lá. Você não é nem o cargo que você exerce, né? Ah, o que eu sou? Sou médico. Ah, sou médica. Ah, eu sou dentista. Ah, eu sou administradora de empresa. Ah, eu sou advogada. Eu sou professora. Eu sou enfermeira. Sabe? Você não é isso. Oi, Aline, boa noite, tudo bem? Bem-vinda. A Aline entrou, a Dani, Fabiano, gente, boa noite, boa noite, boa noite, muito bem-vindos. Vamos entender, hoje vocês vão sair daqui assim, ó, vamos lá, vamos organizar a nossa vida, tomar consciência da nossa vida. Isso vai ser assim, uma mudança, vocês vão ter uma conversa com vocês, depois do segundo ou diferente,
Hoje eu tô caprichando para que vocês saiam daqui assim. Todo segundo eu capricho bastante. Amo os temas, né? Vocês também me dão muito feedback. Cada tema é um, mas assim, me veio muito forte para trazer isso para vocês, né? Então, tô aqui, vou trazer isso aqui. Para isso, eu tô fazendo esse caminho pra gente partir de um ponto e fazer um raciocínio em cima disso, tá? Então, o que que acontece? Nós achamos, quando a gente vai se definir, né? Assim, quem que é você? Eu sou dentista. Eu sou advogada. Eu sou dona de uma loja. Eu sou não sei o que lá. A gente se define pela profissão. E nós não somos a profissão. Nós estamos naquilo. Porque antes da profissão, a gente já era alguém. Antes de se formar, ou antes de ter filho, ou antes do que qualquer coisa, antes de você ter a casa que você tem, né? Ou qualquer coisa que você tenha, ou que você faça, você já era. Então, a profissão não pode te definir. As coisas não podem te definir. Nem as memórias, nem as histórias que a sua mente conta não definem quem você é. Você está na tua profissão. Você já era um ser antes da profissão. E você talvez nem tenha essa profissão depois. Então, não defina, né? Pelo aquilo que você faz ou para aquilo que você exerça, né? Não pode se definir. Você está naquilo. Aquilo é uma situação, uma atividade que você faz. Então, é uma pergunta muito difícil quando diretamente a gente fala assim, tá? Então, quem é você? Porque a tendência do ser humano é responder, eu sou advogada, né? Eu sou professora. Ou senão, então, eu era professora, agora eu abri uma empresa de doces, né? Não sei o que lá, eu sou mãe de 3, eu sou mãe de 2, eu sou esposa do fulano, eu sou filha do ciclano. A gente fica assim, né? Mas quem é você? Quem é você? A gente não para pensar. E a gente fica o quê? Rodando os programinhas mentais. E aí a mente acha que ela é a gente. E a gente se identifica com ela. Ou seja, a gente reduz a nossa existência aos programinhas mentais. Cheio de coisas erradas. Achando que nossa identidade é aquilo. E é isso que eu vou começar aqui agora, tá? Então, a mente, gente, ela precisa de um reprogramador. Por quê? Porque ela foi instalada ali durante a sua vida, a sua infância, a sua adolescência. Foi instalado ali vários programas, certo? E alguns programas, eles não rodam bem. Tem programas que... Oi, Camille. Quem chegou aqui? A Paty chegou. Correia, a Van chegou aqui. A Van chegou aqui, Camille. Viana. Gente, boa noite. Sejam super bem-vindos aqui no Segundou. E estamos falando sobre esse falso eu. Ainda não chegamos nesse falso eu, mas eu estou fazendo um caminho de entendimento até lá. Então, o que a gente tem que entender? Que a mente, ela precisa de um reprogramador. Por quê? Porque ela tem programas ali que não são legais, que ficam rodando na nossa cabeça, que ficam nos boicotando, fazendo várias coisas, impedindo a gente de realizar aquilo que a gente gostaria, sabe? Então, o reprogramador da nossa mente, justamente é a nossa consciência. Que é isso que eu vou hoje abrir. Eu não comecei ainda, tá? Isso aqui é o aquecimento. Quer dizer, eu comecei, mas é um aquecimento pra gente poder entender essa próxima etapa, que é o próprio desenvolvimento do eu aí, que eu vou falar, né? Então, o que acontece? A consciência, ela é a consciência que dá vida para o nosso corpo. Essa consciência que é uma consciência única, de vida. É uma consciência divina, consciência universal. Existe uma consciência, ela é ligada ao todo. Nós que muitas vezes, que é uma consciência única. Porque o universo, ele é uma consciência criadora. E nós, muitas vezes, por causa do nosso ego, nós achamos que nós somos separados dessa consciência única. Nós achamos que nós somos indivíduos, isso é o nosso ego que faz com a gente, né? A gente acha que a gente é um sistema separado, né? E que a gente consegue autogerenciar, independente do todo, né? E não existe isso. Então,
Por conta do nosso ego, nós achamos sim que nós somos separados, que nós somos seres individuais, né? E esquecemos que o universo, ele é mental, que ele é puro Deus, né? Ele é puro criador, o nome que você quiser dar. Mas assim, é uma criação única, uma consciência gigantesca. Olha a consciência que é um universo, gente. Para um pouco agora e pensa, não pensa aqui no mundo que a gente vive, no planeta, nas coisas que a gente tem que resolver, no que você tem que fazer amanhã, no boleto, no filho que tem que levar para a escola, no Covid. Não, pensa no universo. Pega a tua mente agora e sai da Terra. Sai da sua casa, sai do Brasil, vai saindo, vai, voa, vai, passa, vai embora. Sente a potência, né, dessa vastidão, Nós fazemos parte desta consciência, Nós estamos numa passagem terrena, mas nós somos essa consciência. Agora, vamos começar o segundo. Esse era o aquecimento para a gente começar o segundo. Então, o que acontece? Agora nós vamos entrar o que acontece, quais os problemas que ocorrem para nós vivermos um eu que não é um eu verdadeiro, que é um eu, um falso eu, é um eu restrito, um eu que não nos dá essa grandeza, essa potência, né? E também não nos realiza e causa uma série de problemas. Então é isso que eu quero entrar. E vou entrar tratando de um assunto que é o medo, tá? O que acontece? Nós temos dois tipos de medo. Gente, até aqui fez sentido? Só para eu saber se eu posso seguir enquanto eu tomo uma água, só coloca para mim quem acompanhou aqui do começo, se tem alguma dúvida, coloca aqui para mim se tá ok até aqui pra gente poder seguir. Só me dá um sim, um ok, me dá uma luzinha aqui só para eu ficar tranquila que eu sigo. Peraí. Sim, Paty falou que sim. Beleza. Mais alguém? Tá tudo certo. A Fátima falou que sim. Então, beleza. Então tá. Então vamos seguir para vocês entenderem o que rola agora daqui para frente, tá? Então, olha só. Nós temos dois tipos de medo. Nós temos aquele medo que é o medo instintivo da natureza nossa, assim, animal, né? Nosso medo instintivo. Por quê? Porque ele é necessário, né? Você vai entrar num lugar que você sabe que tem animais perigosos, né? Que você vai... sempre existiu no ser humano um medo instintivo que é de autodefesa. E esse medo, né? Ele é circunstancial e ele previne muitas coisas na nossa vida. Então, ele é super importante. Só que daí, nós temos um medo que é um medo psicológico. Quem tem medo aqui? Fala pra mim. Oi, recém cheguei, amanhã olha o início. Ah, Leonora, lindeza, amanhã você olha o início, vai lá pro YouTube. Gente, então é o seguinte, vocês têm medo? Responde pra mim, vocês têm medo? Vocês têm medo? Vocês têm medo? Hoje, se perguntasse assim, vocês têm medo? Ali, ó, Aline, Patrícia, não é? Eu vou falar alguns medos aqui que eu separei para falar para vocês, só para vocês verem o que acontece com o ser humano, que nós temos esses medos, né? Esses medos. Oi, Fafá, tá aqui também, que delícia, bem-vindo. Nós temos medos, gente, que são medos psicológicos, né? E que a gente pode estar lá no conforto da nossa cama, a gente pode estar de barriguinha cheia, né? Satisfeito, comeu, o filho tá ali, tá tudo certo. Oi, Fafá, meu primo querido também. Beijo pro Dudu. Então, nós temos medos psicológicos que eles dominam a nossa vida e parece que eles são perenes, sabe? Por mais que você esteja ali, às vezes você tá em casa, você tá na cama, você tá já indo dormir e aqui, você tá com medo. E aí eu levantei alguns medos só pra gente começar assim a entender. Então eu falei que nós temos o medo, que é o medo instintivo, o medo animalesco, né, que é necessário de defesa. Mas nós temos esse medo
que é um medo psicológico. Então, olha lá, eu coloquei vários tipos de medo aqui que eu fui levantando, que eu fui lembrando, né? Então, ó, medo do fracasso, medo da rejeição, né? Medo da opinião alheia, medo de doença, medo de dor, medo de perder uma pessoa amada, medo da pobreza, medo da velhice, medo de riscos, medo do sucesso. Tem gente que tem medo do sucesso, medo do desconhecido, medo da crítica, medo de ser ridicularizado. Eu levantei assim rapidamente esses medos, não é verdade? Então o ser humano tem todos esses tipos de medos, né? E muito mais. Medo de falar em público, medo de não ser aceito, medo de perder, né, alguém ali da família, o medo de perder o emprego, o medo. E aí, o que eu quero trazer para vocês é que assim, por mais que tenham vários nomezinhos que eu falei aqui, né, medo do fracasso, medo da pobreza, medo da velhice, medo do sucesso, medo de risco, medo de perder pessoa amada, medo de mudar de emprego, medo de mudar de cidade, medo de ser demitido, medo, qualquer nome de medo, todos eles são um só. Isso que eu quero trazer para vocês, como vai ser importante entender isso. Todos esses medos, na verdade, eles são um só. Não é que são vários medos. A gente dá esses títulos de vários medos, aí a gente identifica as várias situações, né? Mas eu quis até trazer para vocês aqui, porque isso vai ser fundamental para a gente entender aonde que a gente consegue fazer uma desruptura daquilo que prende a gente e liberar pra gente fazer o que eu falei pra vocês, que vocês vão sair daqui gerenciando a vida de vocês de uma forma totalmente diferente. Vocês vão ter maior consciência sobre a vida de vocês. Então, o que acontece? Todos os medos, todos que eu falei, esses medos psicológicos aí, e vários que devem ter vindo aí na mente de vocês, tá? O que acontece? Todos eles têm a mesma estrutura. Qual que é a estrutura? Então, nós temos hoje a nossa vida real, presente, a certeza que estamos aqui, presente. E aonde que nasce todos esses medos que eu falei e outros que vocês devem ter pensado? Quando nós temos uma ideia que a gente projeta para o futuro. Então, nós estamos no presente e nós pensamos assim, pode acontecer tal coisa e eu fracassar. Ou eu posso falar aquilo e a pessoa não gostar. Eu posso fazer tal coisa e eu perder o emprego. Eu posso abrir o negócio e não dar certo. Eu posso fazer isso, mas daí o que vai acontecer? O que vão pensar de mim? Entende? Então, é uma projeção que você faz. Você está no presente e a sua mente tem uma ideia de um futuro. E nesse futuro imaginário, você não tem o controle daquilo. E aí você desencadeia nesse processo o medo. Então o medo é o medo dessa projeção que você faz de algo desconhecido. Você sai da certeza para a incerteza. Você sai do real para o futuro, para o imaginário. Você sai do presente para o futuro, do real para o imaginário. Esse processo é onde tem os medos. Todos esses que eu falei. A raiz é exatamente isso. O medo é o movimento, né, dessa ação que sai do real para o imaginário. Então, esse movimento é onde se instala os medos. Por quê? Uma realidade desconhecida. Você não sabe o futuro. Isso te dá medo. Aí você pode falar, igual eu falei aqui, né? Medo do fracasso, medo da opinião alheia, medo da pobreza, medo da velhice, medo do desconhecido, medo da crítica, medo de perder a pessoa amada, medo da rejeição. É tudo que você tá projetando lá na frente. Você tá indo pro futuro. Então, é uma ideia com um tempo. É uma ideia com o tempo futuro. Tá? Então isso caracteriza todos esses medos. Por quê? Olha só, gente, que interessante. Você não tem medo do passado. O passado já passou, você conheceu o passado.
Você pode até ter medo de algo do passado voltar a acontecer. De novo, onde que tá? No futuro. Então, a gente não tem medo de algo do passado. Você pode ter medo, vir a ter medo, se você pega o fato do passado e você passa para o futuro. Faz sentido? Então, se você lá sofreu uma situação, né, seja uma traição, um abuso, uma perda, tal, aí você fala, mas será que vai acontecer de novo isso? Então, você não tá com medo do passado. Você pegou aquela ideia, de novo, projetou ela pro desconhecido, para o futuro. Então, a raiz de todos aqueles medos que eu falei, todos os títulos, qualquer um que você colocar, é um só. É quando tem uma ideia e você projeta para o desconhecido, que você projeta para o futuro, tá? Por quê? Porque no presente agora e no passado não existe isso. Então, o medo, ele está sempre assombrando algo do futuro. Por que que isso é importante? Porque a gente começa a entender de onde brotam os medos psicológicos. Os medos psicológicos. O medo que eu falei lá, o primeiro medo, que é o medo de instinto animal, que a gente tem de autodefesa, isso a gente vai continuar tendo. Mas esse outro tipo a gente pode gerenciar e deve gerenciar. Tá? A gente deve entender essa estrutura que sustenta isso, que é uma ideia e o tempo. Uma ideia e o tempo do futuro. E aí a gente precisa realmente acender essa luz da consciência. Por quê? Porque o medo, ele só existe onde tem inconsciência. A partir do momento que a gente acende uma luz de consciência, aquele medo para de existir. Então, olha a importância. Muitas vezes, as pessoas... Eu vou chegar lá, já tô adiantando aqui. Tá, calma. Eu quero falar tudo de uma vez, então calma. Então, vamos lá. Então, vamos fazendo esse caminho. Até aqui tá tudo bem, vocês estão compreendendo, né? Então, 98% do nosso tempo, da nossa mente, de como a gente funciona, é a nível inconsciente. A gente acha que a gente está fazendo tudo de forma consciente. A gente acha que nós estamos agindo de forma consciente. Não, eu tenho total domínio do que eu tô falando, do que eu tô fazendo, né? Mas não. Nós agimos 98% do tempo de forma inconsciente. O que significa isso? Nós agimos de acordo com o programinha que a nossa mente está lá rodando. A nossa mente está rodando aquilo. Então, assim, tudo que você viveu, o que falaram para você na sua infância, os traumas que você teve, o que você acredita que você é, se você não é capaz, se você é isso, se você é aquilo. Então, fica rodando aquele programinha. Você tem uma série de medos. Medo de ser rejeitado, medo do abandono, medo de errar, medo de não sei o que, medo de não sei o que. Fica ali, rodando aquela ideia em relação ao futuro. A tua mente fica vagando, né, do passado para o futuro, do passado para o futuro, do passado para o futuro. Você se identifica com a mente, acha que é a mente, você acredita que você é a mente, que é algo que não é. Você é uma consciência. Você é uma consciência que faz parte da consciência universal, da consciência divina. Você não é a mente. A mente é só um programinha de um computador. Só um programinha. Que ele pode ser, inclusive, reprogramado. Imagina você falar que tudo que um computador de última geração, última tecnologia, ele pode fazer, toda a potência, se ele pudesse inventar coisas, fazer, criar, se ele fosse um robô humano, se fosse uma alma, se fosse um espírito, se ele fosse tudo, você falar que ele é só um programinha que dá defeito ainda. Não é. E nós não somos um computador, nós somos seres divinos. Então, a raiz de todos os medos está nisso. E o que acontece? Todos os nossos pensamentos, nossas crenças, nossos condicionamentos, nossos moldes mentais, tudo que existe na nossa mente vem de coisas passadas. Como eu falei, tudo que você viveu. Então, você traz tudo isso lá do passado. Aí, no presente, você acredita em vários desses programinhas que estão ali rodando. E aí, você projeta o futuro. Então, olha o caos que é isso. Olha que mistura, né? Que mistura que dá isso. Não dá uma mistura boa. Por quê? Porque aí a maioria das pessoas se identifica com o quê? Com a mente. A pessoa confunde o ser dela, o ser humano dela, com a mente. Vive dentro da mente. O ser humano entra dentro da mente. E a mente é só uma ferramenta.
É uma ferramenta que deveria trabalhar para nós a hora que a gente quer. Não, a gente confunde, a gente entra, a gente é dominado pela mente. Então, a gente acredita que nós somos, a nossa identidade é aquilo que a gente viveu, fica rodando aquilo lá, as crenças, os bloqueios, os traumas. Eu sou isso aqui mesmo. Limita, porque isso realmente aconteceu, mas não é você. Isso aconteceu, mas não é você. Assim como você pode ter a melhor profissão do mundo, não é você. E você acredita que você é seus pensamentos, já que você pensa. Lembrando que a sua mente é totalmente condicionada por coisas do passado. E ela tem que fazer escolhas no presente. E a gente acredita que a nossa identidade é isso. É muito triste. Porque, inclusive, a maneira que a gente percebe o mundo passa a ser a maneira da nossa mente. A gente olha o mundo com todos os nossos bloqueios, crenças e tal. A gente olha o mundo com esse filtro. Então, o que acontece? Tá fazendo sentido, gente? Tá fazendo sentido? Eu vi a Laura aqui pensando. É pra pensar. Tá fazendo sentido aqui? Eu vou avançando. Tá? Por quê? O que acontece? Como a gente percebe o mundo, como a gente olha para o mundo, tem muito a ver com os nossos hábitos, com os nossos comportamentos, com aquilo que a gente aprendeu, com aquilo que a gente viveu. Nós temos padrões que rodam ali, né? Então, a mente, ela interpreta o mundo dessa maneira. Então, a maioria acredita que é assim que se vive. Que é assim. Pronto. É assim. A mente dominando a gente. Nem para pensar. Nem para pensar. E esse é o convite, sabe? Hoje, para vocês refletirem que vocês não são a mente de vocês. Não são. Nenhum ser humano é. Mas para isso precisa abrir a consciência. E a mente é apenas uma ferramenta. Uma ferramenta. E ela deveria trabalhar pra gente quando a gente quisesse e se a gente pudesse deixar de lado para parar de amolar a gente na hora que a gente quisesse também. A gente deveria ter esse tipo de controle, tá? Só que acontece, a mente ela cria o quê? Medo. Por quê? Olha só, ela já vem dos programinhas, né, mentais ali que foram instalados. Daí ela vive aqui no presente, pensando no futuro, porque ela também vai lá pro futuro. Lá no futuro não tem como ter certeza de nada. Ela instala todos os medos. E aí ela faz o quê? Você quer fazer alguma coisa, mas daí você mesmo vai lá e se sabota. Aí você não acredita que é capaz. Por quê? Porque vai rodar todo um programinha lá dentro. Se você tem crenças, né, de escassez, de não merecimento, de autoimagem, uma série de coisas que foram instalando aí durante a sua vivência. Então, se a pessoa vive identificada com a mente, acha que é a mente, né? O que acontece? Ela não vai conseguir viver a vida da maneira como deve ser vivida. Então, qual que é o centro da nossa vida? Como que a gente deveria viver a nossa vida? Né? Não o centro da nossa vida ser a nossa mente. Então, nós deveríamos, por exemplo, ter segurança, né? Algo que nós deveríamos desenvolver, por exemplo, a segurança. Como que a gente desenvolveria a segurança, por exemplo? Se a gente conseguir desenvolver o nosso senso de merecimento, o nosso senso de dignidade, de valores. É um senso de valor, né? O valor humano, divino, esse ser espiritual que está fazendo essa passagem aqui na Terra. Olha a grandeza que você é. Olha quem te criou. Olha a potência que você é. Não acredita nas historinhas que a tua mente está contando. Isso precisa desenvolver essa segurança assim. A segurança que ninguém tira, porque é uma segurança da dignidade que você é. O merecimento que você tem, que você pode, que você já tem acesso. Porque é divino. Porque você já é
criado nessa consciência maior, já faz parte de você. Se você não acessou, é porque a tua mente fica rodando um monte de mentirinha, de historinha. Outro ponto, direção. Nós temos que desenvolver uma direção. Ah, mas o que significa direção? Ter uma clareza e um sentido de vida real. Uma direção. Qual o significado da minha vida? Qual o significado da vida? Então não é viver ao acaso e nem colocar todas as nossas fichas, todas as nossas expectativas e realizações nas coisas. Porque daí a gente atrela a mente. A gente vai nas coisas que não são a nossa essência. Então nós precisamos de senso de direção, de essência, de significado. Por quê? Para onde a gente quer ir, para onde a gente quer realizar alguma coisa, o que nós queremos alcançar de desenvolvimento, de autodesenvolvimento na vida, que é o que vocês estão fazendo aqui, inclusive, hoje. Então, é uma direção. Outra coisa que a gente tem que desenvolver, um poder. Que poder é esse? Né? Que poder? O poder que é uma capacidade de realizar os seus planos, os seus desejos, baseado nesses valores divinos, nas virtudes humanas, na sabedoria. Então, esse poder também faz parte de um centro de uma vida. Esse tipo de poder de realizar os planos, os desejos baseados nas virtudes elevadas, no bem. Isso é um poder que você também tem acesso. E a sabedoria é a capacidade de fazer escolhas com discernimento. Então, tudo isso pode e deve ser vivido, que não são elementos superficiais, não são elementos banais, não são elementos de historinhas, não. São elementos essenciais, né, que você pode desenvolver na tua vida. Olha o contrário. Ao invés... Aí vamos lá, um centro falso de vida. Esse seria um centro verdadeiro de vida. Vamos pegar um centro falso de vida, né? Que é o falso eu. Ali, um centro falso de vida. Seria o quê? Uma vida confusa. Por quê? Porque não tem direção. Uma vida de inseguranças. E o que a insegurança faz, gente? Vamos lá. Então, vamos lá. Ó. De um lado seria segurança. Então, uma vida de insegurança. Direção, que eu falei, uma clareza de sentido de vida, de propósito, de significado do que é existência, do que é viver. Do outro lado não tem clareza, não tem direção nenhuma, né? Uma vida confusa. Aí, ao invés do poder, qual que é o poder que eu falei? O poder interno, certo? Então eu falei assim, ó, um poder, que poder? Poder de realizar planos, realizar desejos, alinhados, né? Alinhados, que eu sempre falo, a mente superior, criadora, divina, alinhada a sua mente, ao seu sentimento, né? Alinhamento dessas três mentes, da sabedoria maior. Então, esse poder que já é teu, de todos nós, porque nós somos criados dessa consciência maior. Então, acessar esse poder de realizar coisas altas, grandes, né? Planos, desejos, alinhados com essa sabedoria divina, com essas virtudes. O que acontece? Quando nós vivemos um mundo de centro falso de vida, que é inseguranças, vida confusa, sem uma direção elevada, o que acontece? Ao invés de a gente ter esse poder interno, nós vamos buscar o poder externo. Porque já que a gente é inseguro, nós precisamos do poder externo. Então, nós precisamos do controle. Vocês já viram, gente, relacionamento? Vou pegar um exemplo aqui paralelo só para vocês entenderem. Você já viu relacionamento quando uma das pessoas é insegura? Imagina um casal de namorados que o namorado é inseguro com a namorada. Ou vice-versa, mas tô dando um exemplo aqui aleatório. O que ele vai querer ter em relação a ela? Controle. Não é verdade? Porque quando você é inseguro, você quer ter controle. Olha só. Então, um centro falso de vida, isso passando para todas as esferas, se você tem insegurança, você quer poder externo.
Porque você tem insegurança. Aí você quer ter o quê? Controle. Você quer vigiar tudo. Você quer controlar situações externas. Você tem apego a tudo. Porque no fundo é uma insegurança. Porque dentro de você não tem paz. Porque você não tem acesso. Você não acessou o poder maior. Você não acessou a grandeza divina. Você não acessou uma direção. Você não acessou uma segurança que não vem das pessoas, das coisas. Não vem. E aí, sem sabedoria, não é possível exercer a liberdade, né? Não tem como, porque você começa a ir para tudo quanto é lado errado. E toda essa confusão, gente, estabelece o quê? O nosso falso eu. Então, esse centro da nossa vida bagunçado desse jeito é o falso eu. Por quê? Porque ele gera medo. Ele gera incerteza, né? E o medo, ele se estrutura sobre isso. Então, por isso que é muito importante a gente resgatar o nosso verdadeiro eu, né? E como que a gente vive esse verdadeiro eu? Como que a gente não sai do falso eu e vai para o verdadeiro eu, né? Primeiro, vendo que nós somos muito além do nome, do título, do cargo, da função e da forma. Parou. Porque imagina assim, ó, o que acontece? Nós estamos tão acostumados a sermos a mente, que eu vou falar assim para vocês, façam um exercício de vocês observarem a mente de vocês funcionar, por exemplo. Então, quando você tem medo de alguma situação, você não é aquele medo. Quando você tem um medo, por exemplo, assim, será que vão falar mal de mim? Será que eu vou fazer aquilo lá? Será que vai ficar muito assim, né? Será que vai ser ridículo? Eu tô com medo daquele novo emprego. Eu tô com medo. Para um pouquinho. Quem tá falando isso não é todo o teu ser. Você tem consciência que é uma parte do teu ser. Se você ficar de observador, você vai ver que a sua mente está falando algo e você é o observador da sua mente. Só que nós estamos no automático vivendo como se nós fôssemos a nossa mente. E a nossa mente começa a mandar em tudo. E a gente funciona conforme essa mente cheia de crenças. E o que acontece? É preciso sim parar. Por quê? Porque nós devemos e podemos reprogramar essas historinhas. Nós devemos e podemos tirar essas crenças limitantes. Nós podemos e devemos limpar esses códigos que fica falando na nossa cabeça tudo que a gente não pode fazer. Nós mesmos falamos para nós mesmos, nós acabamos com a gente. A gente acaba com a gente. Quantas vezes você se boicota, você não acha que é capaz. Você vai vivendo uma vida muito aquém do que o seu verdadeiro eu veio para viver. Entende? E tudo por causa disso, obra disso. Então, o que acontece? Toda realização nossa depende do autoconhecimento. O autoconhecimento, sim, é uma porta de luz que quando você ativa ele, quando você desenvolve a consciência, você vai abrindo janelas e janelas e janelas e janelas e você vai entendendo que você é um ser. Imagina que você é um ser. Imagina que você... Vamos pegar aqui. Você é um ser. Eu vou pegar essa pedra aqui, vai. Você é um ser, né? Criado pelo Criador. Então, esse ser divino, esse ser criado pelo Criador, veio lá da eternidade, já pensado por essa consciência maior, veio pensado por essa consciência divina. Esse ser criado, saído da fonte. Você saiu da fonte divina. Você não saiu de outro lugar. Você saiu da fonte divina. Você saiu do mental divino. Você saiu do mental, seja o que você considera o universo, o que você quiser chamar. Energia, o que você quiser chamar. Você saiu direto dessa fonte criadora. Imagina isso. Imagina o poder.
E você veio, vamos pegar aqui, vamos ver se eu consigo pegar aqui. E você veio, não sei se eu vou conseguir, gente, eu vou tentar. E você veio habitar o planeta. Você veio habitar aqui. Só que aí, quando você nasceu aqui, né? Nasceu da sua mãe, precisou seu pai e sua mãe para você nascer, né? Que eles foram o canal biológico para você nascer. Você nasceu aqui no planeta e aí começou a sua vida, né? E desde pequenininho, a sua mente foi sendo formada, porque você foi escutando coisas. Você foi escutando histórias, escutando, não pode, que coisa feia, se fizer isso eu não gosto mais de você. Ah, que menina feia. Ah, isso aqui. Ah, que menino feio. Na escola, não sei o que lá, porque se você não fizer assim, ninguém vai gostar de você. Papapá, e e foi. E uma coisa e outra, não é por mal. Você foi escutando coisas. E outras coisas também foram acontecendo. Né? Muitas pessoas passam por abusos, passam por situações doloridas, perdas, enfim, trocentas coisas que acontecem ao longo dessa jornada. Você deixou de ser isso daqui? Você deixou de ser? Não. Só que talvez você nem lembre mais que você veio lá dessa essência. Porque essa mente, ela começou a contar histórias, a você se identificar, você achar, né, que então você vai resolver as coisas nesse falso eu, né? O falso eu, o que é? Inseguranças, aí eu preciso do poder externo, porque daí eu tenho que ter domínio e controle de tudo e de todos, e da vida e das situações, do meu trabalho, das coisas, eu tenho que ter controle de tudo e de todos, porque daí, como eu tenho insegurança, eu tenho que ter controle, tenho que ter apego, que daí eu me sinto mais segura, mas ao mesmo tempo eu não tenho uma direção de vida, eu tenho uma direção de vida também ligada às coisas que passam, e aquilo me dá mais medo e mais insegurança, e como eu não me desenvolvo, e como eu não tenho autoconhecimento, eu não desenvolvo minha consciência, aí eu temo tudo, porque eu temo a crítica, eu temo não sei o que lá, eu temo não ser aceito, eu temo tentar uma coisa nova, eu temo a minha vida, eu temo mudar de vida, porque eu tenho muito medo, e aí eu não me realizo, porque eu também não tenho sabedoria para fazer as escolhas, e eu vou vivendo essa vida de falso eu. É uma vida que não realiza profundamente o ser humano, é uma vida de falso eu. Não é uma vida do teu eu verdadeiro, a sua essência, a potência que você é. Então, o autoconhecimento, gente, para ficar bem claro, não é somente conhecer coisas ao seu respeito. Isso é muito bom, isso é importantíssimo, mas é o primeiro passo. Não é conhecer coisas ao meu respeito. Eu sei, olha, eu passei por isso, eu passei por aquela situação, nossa, eu descobri tal coisa, tal, identifiquei, olhei, já sei. Não é, tá? Então, autoconhecimento é você se libertar dessas coisas. Libertar. É você buscar o seu eu verdadeiro a todo custo. É você se libertar das mentirinhas que existem aí dentro. O autoconhecimento, ele tem que ser libertador. Não é só razão. Não é só você saber. Vou enumerar. Realmente, então, tal, né? Em 1990 e tanto aconteceu tal coisa, em 2000 e tanto, não é. É cura. É reprogramação. É se libertar. É se conhecer na sua essência. Faz sentido, gente? E não no seu condicionamento, tá? Então, o autoconhecimento verdadeiro, ele é feito para isso. É você identificar lá, falar, caramba, por que eu falei que vocês amanhã, vocês já estariam diferentes? Eu vou explicar. Calma que eu vou chegar lá. Então, assim, como você... Oi, Caroline, que bom que tá fazendo sentido, gente. Eu tô vendo palminhas aqui. Tá fazendo sentido? Eu comecei, eu engatei, né? Oi, Lilian, tudo bem? Boa noite, bem-vindas. Então, gente, vamos lá. Você é um ser espiritual. Alguém tem dúvida disso? Todo mundo concorda? Você é um ser espiritual. Tudo bem até aí? Concordam? Se você é um ser espiritual... Esse aqui é o exemplo que eu estava falando, né? Que veio da fonte.
Você é ilimitado e infinito. E aí? Você é ilimitado e infinito. O teu ser é ilimitado e infinito. Quais são os limites que você se coloca? Cadê o ronquinho da parceira do... Já? Não. Ô, Lília, ela tá aqui debaixo do meu pé, gente. Fica roncando. É só começar, ela vem dormir no meu pé e ficar roncando. Tá aqui, ó. Tá ali, eu vou mostrar depois. Aí eu fico assim, mexendo ali um pouquinho no pé, porque assim, senão não dá. Daqui a pouquinho ela tá tomando conta aqui com o ronquinho dela. Então, gente, pra quem não sabe, eu tenho uma alhasa, né? E ela faz assim, e antes do segundo é toda vez. Ela tá no auge de querer brincar. Daí eu não posso brincar, daí eu tenho que falar pra ela que eu vou fazer, que tá. Então, vamos lá. E aí, gente, você não é os seus limites. Isso é um condicionamento mental. É um condicionamento mental. E você criou uma série deles. Uma série. Tem uma série. Tem um monte. Imagina esse ser querendo viver, realizar grandiosas coisas. Imagina. Só que não consegue, porque tem um monte de historinha aqui em volta. Tem um monte de coisa que impede isso aqui de brilhar. Impede. Historinha, limite, crença, nananã. A tua mente foi se desenvolvendo ao longo da tua vida, escutando um monte de coisa. Daí você tem um monte de medo, porque você vive uma questão desse falso eu que não lembra mais o que é isso aqui. Aí isso aqui fica escondido. Entendeu? Isso aqui fica escondido. Então, eu preciso o quê? Ir tirando. Você precisa resgatar essa essência. Não viver essa vida de falso eu. E aí, o que acontece? Como a gente cria uma série de condicionamentos mentais, a gente cria uma série de limites, e nós não somos nossos limites, e a gente nem sabe quais são os nossos limites, porque muitas vezes a gente não se dá conta desses limites, a gente não para pensar mesmo. Que eu falei que a partir de amanhã, quando vier uma historinha na tua cabeça, né, seja de medo, seja de insegurança, para, sabe? E para, encara, assim, uma voz que tem ali, um serzinho, dê nome, se for o caso, né? Dê um nome ali pra tua mente e fique brava, sabe? Pode parar. Que é isso? Não vem com essa história, entendeu? Eu vou resolver essa treta aqui, eu vou resolver. Eu entendi onde que tá o problema, eu vou resolver. Eu vou resolver essa treta aqui dentro de mim, entendeu? Eu vou resolver. Isso é autoconhecimento. Fala, por que eu tô achando que eu não mereço? Por que eu tô achando? Por que eu tenho bloqueio de automerecimento? Vai lá, tenta buscar raiz. Seja na tua família, sabe? Se você tem bloqueio de escassez, o que for, se você não consegue sozinho, busca ajuda. Identifica. Esse bloqueio é cura. É cura para ressignificar. E, gente, todo mundo tem bloqueio. E dezenas, centenas, de acordo com cada um que viveu. Então, é importantíssimo fazer esse projeto de autoconhecimento para liberar espaço para poder ser esse ser ilimitado e infinito. É muita potência limitada, com historinhas que a mente fica achando que o ser humano acha que o programinha errado que roda ali é ele. Não é. Nossa identidade não é o que a nossa mente criou. Nossa identidade é divina. Nós temos que resgatar a nossa identidade divina. E então, assim, a gente consegue melhorar essa questão do medo? Sim, consegue. E é possível. Por quê? Porque onde você joga consciência na inconsciência. Tudo que está inconsciente você nem sabe, nem vê, nem para pensar. Por isso que hoje que eu falei que é tipo um segundo meio disruptivo, porque você está parando para pensar sobre isso, para falar, joga a luz da consciência na sua inconsciência. Joga a luz da sua consciência. Porque a partir do momento que você começa a falar, não, pera lá, eu não sou isso que eu mesmo falo para mim. Eu não sou esses limites que eu mesmo me coloco. Eu não sou isso. Isso é historinha. Deixa eu tentar lembrar que historinha de quem que contou o quê? Pra onde?
né? Do que foi, de onde que instalou isso. A gente tem que começar a fazer esse movimento, né? E aí, o que acontece? Dependendo do conteúdo que tua mente tem, da intensidade de conteúdos que tem ali, pior, né? Porque a história tem mais densidade, tem mais recursos. Então, dependendo do conteúdo que a mente tiver, é pior ainda. Então, a gente tem que se libertar disso aí, né? E não é só trocar o conteúdo, né? Eu vou trocar o conteúdo. Não, uma vez eu vi até um exemplo que eu achei super interessante, que é o exemplo da lagarta que vira uma borboleta, né? Então, a essência dela é virar uma borboleta. A lagarta, ela vai, né, no casulo, depois ela vai virar uma borboleta. E fazendo uma analogia para essa questão da mente, se a gente pensar assim, nossa, eu tenho que só fazer o quê? Eu tenho que minha mente ser melhor, eu tenho que estar mais ativo, eu tenho que estar mais consciente, eu tenho que só treinar minha mente melhor, eu tenho que só entender. É como se você fizesse a lagarta andar mais rápido. Vamos, lagarta, vamos, você tem que ser uma lagartinha melhor. Vamos treinar a lagarta. A lagarta vai evoluir aqui, porque ela vai ser uma lagarta rápida, né, tal. Mas não é. É sobre fazer uma metamorfose mesmo. Entende? Por isso que eu falo que conhecimento é transformação. Autoconhecimento é mudança de vida. Não é só potencializar a lagarta. Não é só você pegar ideias e falar, vamos lá, então é por aqui. Não. É cura, é transformação. É identificar a tua grandeza e o rol de coisas que impedem a sua grandeza de realizar tudo que você mesmo se limita. Tudo que você mesma é a sua maior inimiga. Tudo que a sua mente roda de programinha aí o tempo inteiro. E isso atrapalha a nossa vida, atrapalha a criação dos filhos, atrapalha tudo, relacionamento, tudo. Porque a gente olha para o outro com o nosso olhar limitado. A gente olha para os filhos da gente, muitas vezes, esquecendo de olhar com os olhos do Criador. A gente olha com olhos limitados que a gente tem das mesmas escassez, medos, insegurança, papapá, e já tá lá criticando ou fazendo algo que vai continuar e vai perpetuar muitas coisas ainda. Por quê? Porque a gente esquece de olhar como o Criador nos olha. O Criador não olha para nós com os nossos medos, com as nossas inseguranças. Ele sabe que a gente tem, mas ele só está esperando que a gente possa tirar essas coisinhas sujeiras, essas coisas ruins, para que possa acionar essa potência, acionar essa questão ilimitada que nós temos. Tá fazendo sentido, gente? Nossa, já tô no 11h20 já. Então, o que acontece? Nós temos, para finalizar aqui, né, que jogar luz, como eu falei, da consciência. E isso é um treino, isso é um exercício. Então, o meu convite para vocês, que eu falei que hoje seria uma coisa muito diferente. Por quê? Porque não é sobre o outro, né? Se você sempre tá em relacionamentos, ou em trabalho, ou nananã, tarará, e sempre achando do outro, você muitas vezes só está ali porque existe algo que não foi curado em você, em ti. Então, quando a gente não cura algo em nós, as situações em volta vêm justamente para nos mostrar alguma coisa que precisa ser melhorado, né? Nada é por acaso, nem a família que você nasceu, nem a família que você está, por mais que você possa achar, mas não é, porque o universo é sábio, a vida não é caos, o universo é pura sabedoria. Ninguém é tacado assim, ó, tchum, vamos jogar no mundo, faz um sorteio, pá, joga, não é. E aí pode dar até uma dor, né, de falar assim, poxa, mas tem gente que, né, às vezes não passa o que eu passei ou não fez tal coisa, mas existe um processo evolutivo. E nesse processo evolutivo, você está onde você está. Mas não é
para permanecer ou ficar, é para evoluir, porque é um processo evolutivo. E essa evolução precisa do quê? De consciência. Por quê? Porque muitas vezes, justamente a dor que você passa, aquilo que você sentiu é cura para você e para muitas pessoas. E a gente não entende os recados que a vida muitas vezes traz. E ela traz em várias formas. A dor é uma delas. Então a dor também não é tão malvada, porque existem processos de cura através dela. Isso é papo para um outro segundo. Mas o que eu quero trazer é que joguem luz a partir do momento que vem qualquer pensamento para você, amanhã, hoje à noite, de medo, de apego, de insegurança, medo de fracassar, medo de falar, eu queria tanto fazer tal coisa, aí vem uma historinha. Mas para que fazer? Você não vai conseguir? Não, você já tem muita coisa. Quantas historinhas? Quantas historinhas ficam o dia inteiro na sua cabeça? Não posso mais. Porque já foi. Porque não tem mais idade para isso. Não vou fazer. Não sei quantas historinhas tem. Mas é porque lá, sabe por que é o filho do outro lá é assim? Porque também lá é mais fácil, porque aqui é mais difícil, porque... Quantas historinhas que ficam aí? Então a gente tem que começar a identificar, não ficar na superfície, né? A gente jogar luz de consciência para as nossas próprias inconsciências. Por quê? Porque o programinha seu é seu. Não é igual do outro. O seu programinha é seu. Você vai ter que descobrir e fazer uma disruptura, vai ter que fazer cura, vai ter que fazer uma série de coisas aí para eliminar e para você ter mais controle da sua mente. Porque daí quem manda na sua vida não é mais a sua mente. Quem manda na sua vida é você. Você coloca a tua mente para funcionar de acordo com o que você quer alcançar. E aí você vai dando passos e mais passos, você vai desafiando. Mas saiba que até o teu cérebro vai contra esse movimento. Todo mundo, assim, a mente sua não vai gostar muito dessa mudança, né? O cérebro, ele não gosta de gastar energia. Ele vai fazer de tudo para te manter no padrão atual. Entende? Por isso que as pessoas que avançam, as pessoas que têm sucesso, as pessoas... E sucesso, quando eu falo, gente, eu vou trazer bem claro aqui. Eu não estou falando de sucesso financeiro. Ele é consequência. O dinheiro é uma energia e ele é uma consequência de um bom trabalho, né? Ele é uma energia que na mão de boas pessoas potencializa melhor ainda coisas boas, e uma energia que na mão de pessoas ruins potencializa mais ainda o ruim dessas pessoas, né? Então, ele é só uma energia que ele pode ser muito boa na mão de boas pessoas e péssimo na mão de péssimas pessoas, porque ele só potencializa quem você já é. Então, ele não tem culpa de nada, ele não é malvado, não é nada. É uma energia, né? O dinheiro é só uma energia. E então o que muda é o ser humano que está com ele ou não, né? Então é isso que muda. Mas o que eu estava falando é que a gente precisa mudar, né, a forma como a gente age na vida, como a gente identifica os nossos bloqueios, os nossos limites. Por quê? A partir do momento que você começa a identificar a sua historinha aí dentro, que não é da outra pessoa, que é o seu programa mental, que você começa a ter avanços, né? Isso que eu tô chamando de sucessos, assim, você começa você começa a administrar a sua vida, você começa a olhar para suas histórias e falar, pode parar, não quero mais isso, né? Eu identifiquei agora esse padrão é isso por causa disso, e agora eu vou jogar luz. E quando eu jogo luz, eu começo a falar, não, eu não quero mais essa historinha para mim. E essa história que a gente conta, esse nhanhanhã que fica ali, muitas vezes até tem vitimismo, né? O outro fez, porque, enfim, tem tantos padrões, inúmeros padrões, né? De medos, inseguranças, traumas, enfim. Se a gente não joga luz da consciência ali, né? Tem pessoas que vão passar a vida inteirinha, né? Assim, né? Vão passar a vida inteira, vão embora daqui com essa historinha, vão embora daqui com isso, né? Com esse padrão. E é um padrão
de falso eu, né? Porque é uma potência. Poderia estar fazendo uma transmutação ali de tantas coisas, né? Eliminando tantas coisas e sendo até luz para outra pessoa, sendo cura para outra pessoa. Então, nós precisamos cada um fazer a sua tarefa de casa, que é esse autoconhecimento. E esse autoconhecimento de metamorfose mesmo, de mudanças, de transformação, de lagarta em borboleta, né? Não é só ser uma lagarta corredora, rapidinho, não. É virar um outro ser, né? Virar um outro ser. Virar uma transformação mesmo. Então, essa mudança, ela ocorre passo a passo, quando você começa a ter consciência. Porque quando você ativa a consciência, você começa a se ver como o Criador te vê. Pera lá, calma aí. Quem disse? Não vem essas historinhas dentro de mim, calma. Eu ainda não acessei tudo, mas eu entendi o caminho. Cada dia eu vou acessar mais. Porque, gente, o Criador, ele é abundante, ele é infinito, ele é potência. Era como eu falo para os seres humanos, tá acessando isso e fazendo cura à distância, fazendo horrores, né? Aqui na Terra, fazendo coisas maravilhosas, gigantescas. Só que a gente fica retido nessa mente, nesse falso eu, nessa maneira de funcionar. Cheio de apego, cheio de controle, cheio de insegurança, falta de direção, falta de sabedoria, papapá, e vivendo achando que é um eu, uma identidade, né? Acha que aquele eu é o eu. Não é, é um falso eu. Não é um eu verdadeiro. Ele passa por aquilo porque existem todos esses padrões que eu trouxe até aqui, né? Mas o teu eu verdadeiro não é esse. Ele é infinito, né? Ilimitado. Então, a gente precisa acessar. Aí vem o quê? Os medos que eu trouxe no começo. Os medos psicológicos. Por quê? Porque os medos psicológicos estão... Esse segundo é sempre nesse padrão? É, lindeza. Nós temos vários temas, muitos temas. Gente, já tem 1 ano de segundo. Tá tudo no YouTube. Tá lá, ó. Só ir lá no YouTube tem muitos temas. E aí, gente... cada hora eu trago um tema, né? Então, tem muitos. Hoje tá sendo esse. Eu senti de trazer isso. Acho que tem até bastante a ver com o que a gente falou. Assim, dar uma continuidade, dar uma aprofundada, na verdade, em segundo, que eu trouxe também da semana passada, né? Que eu falei do RD. Então, acho que hoje aprofunda a necessidade. Quem não assistiu o RD, vai lá assistir o segundo. Tá no YouTube. Pelo link da minha bio, que é um canal novo meu, que eu tô levando pra lá, facilita, né? Esse segundo também vai ficar salvo lá, facilita pra vocês assistirem pelo YouTube, porque, né, muito mais fácil, parou, volta, acelera, né? Enfim, facilita a vida de vocês. Então eu levei pra lá, tô levando, né, os segundos pra lá. E aí, semana passada a gente falou desse RD, então acho que me suscitou, sabe, aprofundar um pouco mais pra gente poder acionar isso na nossa vida de uma maneira realmente efetiva, né? Jogar a luz da consciência no nosso dia a dia. Então, qualquer história que daqui pra frente você se perceber, é melhor até que você anote num papel, que veio ali naquele sentimento? O que veio naquele pensamento? Né? O que veio? Né? Por exemplo, tenta escutar essa vozinha da inconsciência, porque daí é consciência nela, é luz. E você vai lá e anota, né? Eu acho que eu não consigo. Senão, o outro vai pensar, não sei o que de mim. Opa, pera lá. Aonde que tá esse bloqueio? Ali é um bloqueio. É um bloqueio. Pode ter sido lá da tua infância, pode ter sido na tua escola, pode ter sido de professor, pode ter sido de algum lugar. Para, luz, começa, você não é aquilo. Não é aquilo, isso é uma historinha. Você não é. Você não é isso. Você não é isso. Então, os nossos medos estão, porque a gente não desenvolveu essa segurança, nós não desenvolvemos essa direção, nós não desenvolvemos esse poder realmente do que nós temos como essência e nós não desenvolvemos a sabedoria, que é o que todo ser humano tem que fazer, desenvolvimento de sabedoria e de virtudes humanas. Então, quando a gente começa a acessar tudo isso, nós trazemos o centro da nossa vida para nós.
alinhado a Deus, alinhado ao Criador, ao universo, o que você quiser chamar. Aí o centro da nossa vida tem sentido diferente do centro da nossa vida estar todo desregulado nas inseguranças, nos apegos, nos controles, na falta de direção e na falta de sabedoria, e vai vivendo muito diferente. Então o centro da nossa vida passa a ser diferente, passa a ser algo que você administra, que você coordena, que você começa a ter mais poder sobre você mesmo. Você começa a administrar a sua existência. Você começa, porque no final de contas, gente, é tudo entre nós e o Criador. Como eu sempre falo, viemos sós e vamos embora sós. O que vale é o que você fez com a sua existência. Então, para isso, precisa de muita consciência, muita luz, né, dessa consciência, lembrando que nós não somos seres desconectados do todo, nós somos conectados direto na fonte. Então, nós temos já todo o recurso, todo recurso para a gente ir desbloqueando e liberando tudo isso e sermos pessoas que agem com consciência, com maior consciência, que nós não temos mais a nossa identidade como a mente, nós não temos esses medos psicológicos, porque a gente entende que nós não temos porquê, né? Se vão pensar de nós ou não vão pensar de nós, ou vão fazer isso, não é sobre isso, porque se você está alinhado nos propósitos divinos e você está realmente fazendo isso de uma forma consciente, elevada, harmônica, de serviço, tudo bem, aquilo lá não vai te importar tanto, né? Porque o teu norte é outro, entende? As inseguranças mudam, você passa a ter menos apego, porque você não é dono de nada nem de ninguém. Você passa a ter menos necessidade de controle, porque você se torna uma pessoa mais segura. A segurança não vem das coisas externas, porque a vida é uma pura insegurança. A segurança vem de outro critério, vem de outro valor. Entende? Então aí você começa a transitar no mundo com uma consciência elevada. E não uma inconsciência vigente ali, rodando programinha, cheio de vírus, cheio de problema. Você passa a viver no mundo com uma consciência do que você faz, do que você fala, do que você quer desbloquear, daquilo que você quer chegar, do poder que você pode desenvolver. Você vai aumentando o seu poder sobre você, você vai aumentando a confiança sobre você, você vai resgatando aquilo que o Criador já te fez, que o Criador tem para você. Você vai acessando recursos que nem são seus, é da fonte direto, e você tá lá. E você serve mais e você vai transformando e tua vida vai mudando. Porque você elevou a sua frequência, porque você mudou o seu jeito de funcionar com você. Com você. Você resgatou a tua verdadeira essência, você resgatou o teu verdadeiro eu. E saiu daquele falso eu. Entende? Então, assim, gente, façam isso a partir de hoje, de amanhã. Primeira historinha que contar, que você mesmo estiver contando aí, anota, seja o celular, grava, depois reflita sobre. Pera lá, que raio de historinha é essa que minha mente está contando agora? Tenta buscar raiz. Tenta fazer um regresso nisso daí. Tenta buscar onde que foi, que era, né? Tal. Nossa, é verdade, né? Então é escassez, será? Tá, nossa, como é que era mesmo? Então, deixa eu ver, lá em casa, como que funcionava, né? Como que eu vi, como que era, como que meu pai falava, como que minha mãe falava, ou como que era assim, o que eu passei na escola, o que eu passei disso, o que eu passei daquilo, por que eu não acredito, por que isso, entende? Começa a voltar. Autoimagem, né? Quanta coisa eu escutei, será que isso, será que, né? Você era, nossa, não sei o que, você tá horrível, você é isso, você é aquilo, né? Por que hoje eu tenho medo? Por que eu tenho medo de falar em público? Por que eu tenho medo disso? Por que eu tenho medo do outro não me aceitar? Por que eu tenho medo? Luz da consciência. Joga luz. Luz da consciência. Luz da consciência. E o que você não conseguir desvincular sozinho, peça ajuda. O que você não conseguir
ter clareza, acesse essa clareza que você já tem todo dia de uma energia divina, de vida para você. Que já todo dia você tem acesso a essa energia, né, divina. Então, pede luz e sabedoria mesmo. Eu quero enxergar a minha essência. Eu quero enxergar a minha essência. Como o Criador me vê. Como o Criador me vê. Eu quero enxergar o outro, o meu filho, minha filha. Eu quero enxergar como o Criador os vê. A gente eleva um padrão, né? Tanto vibracional, quanto de comportamento, de pensamento. A gente começa a estar mais consciente daquilo que a gente pensa ao nosso respeito. Então, a mudança começa em nós. Não adianta. Autoconhecimento é mudança em nós. Só que é libertador, porque você vai avançando, vai subindo o nível. E você vai deixando coisas para trás. Vai saindo do casulo, né? Vai se tornando borboleta. Vai fazendo o seu voo. Vai fazendo outras coisas. Vai fazendo sua missão. Dentro, cada um da sua. Mas é importantíssimo o autoconhecimento para a gente realizar, inclusive, aquilo que nós viemos fazer aqui. Porque cada um aqui é uma pecinha de um quebra-cabeça que a gente precisa, né? Uma célula de um corpo que a gente precisa funcionar. De um corpo divino que a gente precisa fazer a nossa parte. Gente, ficou claro? Eu sei que esse tema é super profundo, né? Ficou claro para vocês. Quem não assistiu, quem não participou da segunda passada, vai lá no YouTube, pega o último, anterior a esse, que é o RD. Eu acho que é RD que eu deixei como título lá, né? Vai lá assistir, porque assim, esse é um complemento hoje de uma atitude mesmo, que vai fazer o teu resgate, né? Vai fazer o teu registro divino aparecer. Mas realmente você não é a sua forma, você não é o seu título, você não é os seus pensamentos, você não é a sua mente, você não é aquilo que te fizeram acreditar que você é, né? E não é por mal, cada um tá no seu processo evolutivo, só que você não é nada disso. Então, quem é você? Quem é você? Você é muito maior do que você hoje está se vendo. E olha que você já é grande. Você já conseguiu muita coisa, que eu sei que quem tá aqui é quem é evoluído, quem busca evolução. Então, vocês já superaram com certeza muitas coisas. Muitas. E tem visão, e tem luz, e tem evolução, e tem caminho espiritual, tem grandeza. Já sei tudo isso, pelos comentários que eu vejo, pelas coisas que eu recebo no direct, pelas coisas que vocês conectam, pelas coisas que vocês gostam, eu já sinto e já sei. Mas a gente vai fazer esse trabalho de limpeza e de evolução a vida inteira. A vida inteira, né? A gente nunca vai estar pronto. Então, tem coisas para aprimorarmos, né? Na nossa vida, na nossa existência, com mais consciência, com mais luz, naqueles nossos processos que são tão corriqueiros, tão inconscientes, que a gente nem se dá conta. E a gente vai vivendo, vai achando que a gente é aquilo mesmo, vai se limitando, e a gente vai se enganando. E aí o cérebro também não quer gastar energia, porque ele não gosta de conforto, de ficar quietinho no seu lugar. E a gente vai evoluindo, né? Gente, Vinha, que bom ver você aqui. Gente, então, tudo bem? Certinho? Compreenderam bem? Vão lá no... Olha, não tô deixando mais salva no Instagram, tá? Por quê? O Instagram, muitas pessoas me pediam para passar para o YouTube, porque lá é muito mais fácil assistir, né? Você volta no lugar, no pause que você deu, você volta e retoma, você coloca velocidade, as pessoas vão caminhar muitas vezes de manhã, assiste metade, depois acaba de assistir metade à tarde, à noite. Então, eu não vou deixar mais salva no Instagram, tá? Eu vou deixar só um print, alguma coisa assim. E, já sei, vou fazer um print com essa pedra. Que daí, se quem fizer o print, eu também reposto, tá bom? Façam. Alguém faz, depois me manda? Pode ser? Porque daí eu reposto. Gente, vou fazer um print com essa pedra pra gente lembrar dessa proposta, né? Ninguém vai entender, a não ser que veja o segundo. Mas pra gente lembrar dessa proposta, da gente resgatar
algo que a gente já veio lá, né, da nossa fonte divina, criadora, de tudo que fez. Então, nós precisamos resgatar, né, a nossa essência, tá bom? Então, eu vou fazer uma pausa aqui de falar. Faça um print e me marquem que eu reposto. Depois eu coloco o mesmo print no meu feed, tá bom? Então, vamos lá? 1, 2, 3. X. Deu? Então, minhas amadas, a Lilica tá ali dormindo atrás, quietinha agora, resolveu ficar quieta, mas ela tava aqui fazendo seus ronquinhos. E eu quero que vocês realmente façam essa coisa de anotar. Semana que vem a gente tem uma comemoração de 1 ano de Segundou, na próxima segunda-feira. Eu estou e vou deixar várias caixinhas aí, a mesma caixinha, mas eu vou repetir ela durante a semana, para vocês me ajudarem a bolar algo, pra gente comemorar segunda que vem. O que vocês querem? Vocês querem o quê? Vocês querem um bolo? Querem um bolo com velhinha? Vocês querem participar? Chamar? Eu posso chamar, fazer um bate-papo aqui, ó. E uma atrás da outra. A gente fica 2 minutinhos, eu conheço vocês, a gente pode se falar, podemos entrar. Vocês me dão sugestão. O que vocês gostariam de comemoração de 1 ano do Segundou? Pra gente fazer semana que vem na segunda-feira. Porque na terça é o aniversário do Segundou, que é 1 ano. 1 ano que eu comecei, vai cair numa terça, né? Esse ano. E aí a gente faz comemoração a partir da outra semana, da próxima. Daí eu vou fazer direto esse horário, eu já faço direto pelo YouTube, tá? Aqui eu tô fazendo pelo Insta. Depois, na outra semana, daqui 2 semanas, já começa a gravação direto, fazendo o Segundou pelo YouTube, tá bom? Gente, então, uma super boa noite, com muita consciência. Reparem se vocês vão ter algum sonho, o que vocês vão ter durante a semana, porque quando a gente ativa esse tipo de consciência, né? Muitas vezes a gente lembra de fatos passados durante o dia, ou alguém que faz tempo que você não conecta, ou vem sonhos, coisas que, nossa, eu nunca mais pensei nisso, aquilo vem. Ou você tá lá na cozinha fazendo um negócio, vem uma lembrança. Então, estejam atentos, sabe? A sinais. Isso é comum acontecer. Então, estejam atentos a sinais, sabe? Sinais que às vezes a vida tá te mostrando para você olhar, para você pensar. Às vezes tá lá no banho e, nossa, vem uma música que você nem lembrava, que te lembra uma época, que aquilo não sei o quê. Então, esteja atento a esses sinais, porque é interessante. Nada é por acaso. O nosso inconsciente, quando ele é mexido, quando a gente entra nesse tipo de busca, né? Existe tanto uma defesa ali que muitas vezes não quer que a gente faça isso, mas se a gente vai, né, com esse amor, com esse jogando luz da consciência para olhar, né, com amor, porque autoconhecimento é um ato de amor, é um ato de cuidado, é um ato de perdão, né? Perdão para si, para o outro, para o todo. É um momento de evolução. Então, não fique com raiva, né, das questões que você vai identificando. Às vezes você vai identificar, sei lá, 30 pontos, 50 pontos, não faz mal. É possível ir desbloqueando um a um, e depois esses bloqueios muitas vezes eles voltam menos fortes, né? E a gente é gradativo, a gente não joga fora de uma vez, mas eles vão sendo sim eliminados, e é incrível ver como a gente pode ter uma vida mais exponencial, né? Uma vida realmente onde o espírito domine o corpo, né? Onde nosso ser espiritual seja mais forte do que o nosso ser terreno, o nosso ser corpóreo, né? Que hoje em dia o nosso corpo toma conta, né, da nossa casa, da nossa alma e do nosso espírito. O corpo manda em tudo, e não é, né? O corpo ele é uma instância necessária para viver aqui no planeta, mas nós somos habitados, esse corpo, por um espírito eterno. Então, não dá para o corpo mandar no espírito, né? São grandezas diferentes. Então, o nosso ser espiritual tinha que estar tão
harmonizado, tão conectado, tão desenvolvido, tão ativo, que ele determina o que o corpo vai fazer, o que a alma vai fazer, aonde está a cura da alma, e ele determina as ações, né? O ser espiritual determinando o que o corpo faz, determinando o que sai da boca, determinando as atitudes, determinando o mover de Deus através da sua vida. Essa é a meta. Essa é a meta, né? Essa é a meta. Então, para isso, a gente tem que pôr luz da consciência nas coisas inconscientes e sair desse padrão de viver um eu que não é um eu. Não é. Não é. Então, vamos fazer esse resgate, porque a nossa meta é chegar nesse ponto, né? De um desenvolvimento espiritual tão grande que o nosso mover, que a nossa ação, que o nosso espírito realmente haja através de nós. A gente precisa dar vazão para ele. Só que se ali tem bloqueios, se ali tem limitações, se ali tem crenças, se ali tem mente falando um monte de bobeira, se ali tem não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, gente, nem o milagre que você quer que aconteça na sua vida não acontece. Por quê? Porque existe bloqueio de energia. Até na física quântica explica isso. Entende? Já existe a manifestação do Criador. Já existe. Só que daí vai passar pela tua alma. Tua alma tá com o quê? Bloqueio, ferida, falta de perdão, uma série de coisas que tua mente contou historinha, não manifesta. Só vai manifestar no físico se tudo estiver harmônico. Então, autoconsciência, desenvolvimento, autoconhecimento é importante. A gente tomar consciência, luz da consciência. Por quê? Porque é ali que você vai começar a fazer o quê? Limpeza, cura, achar tua grandeza, fluir canal, fluir energia, liberar espaço, começa a mudar essa energia, tá? Beleza? Gente, muito obrigada, ótimo estar aqui com vocês. Quantas pessoas queridas. Ai, gente, que delícia. Olha só, Fátima, Laura, Marta, Marilena, Thaís, Jussara, gente, vocês vão... A Noelle tá aqui também, lindeza. A Mari tá aqui. Gente, quantas pessoas queridas. Olha, um beijo, uma excelente semana. Façam uma excelente semana, um excelente dia amanhã, tá? Bastante consciência. Qualquer insight que vocês tiverem, partilha. Eu amo, né, a gente fazer essa troca. Recebo muitos directs ali, é tão gostoso. E a gente, à medida possível, respondo. E a gente vai evoluindo juntos. Porque eu estar aqui também é meu processo evolutivo. Eu também tenho coisas para evoluir, também tenho coisas para melhorar. Então, quando a gente tá junto, né, nessa frequência, nessa energia, potencializa vocês, me potencializa. E é muito bom, muito bom, muito bom. Pensem algo para o segundo da semana que vem. Eu estou aceitando sugestões, não tenho ideia. Então, vocês passam para mim. Eu penso algumas coisas, mas eu quero escutar vocês. Então, já deixei uma caixinha hoje à noite. Amanhã eu vou deixar ela lá. Depois da manhã, a semana toda, em alguns stories eu vou estar colocando do dia essa caixinha para vocês me ajudarem. E vou levantar essas respostas pra gente bolar algo bem especial pra segunda-feira que vem, comemorar 1 ano juntos, tá bom? Gente, então um beijo no coração, fiquem com Deus, uma excelente semana e um beijo. Boa noite, eu vou deixar salva, depois vou levar lá pro YouTube, tá? Beijo, gente, fica com Deus.